Estamos de volta agora com o terceiro bloco e entrevista aqui no Bom Dia Rio Branco. Tá aí, rapaz, olha aí, isso aqui serve bastante para você, aluno, viu, da UFAC. A gente vai falar aqui sobre os cortes na Universidade Federal do Estado do Acre, tá bom? Eu recebo aqui o Danilo Lopes, que vai representar o corpo estudantil e falar para vocês um pouco dessa situação, de tudo que está acontecendo, de PECs agora que foram lançadas, que servem apenas para destruir ainda mais a nossa educação, porque você sabe que aqui no Bom Dia Rio Branco não tem papas na língua, a gente fala a verdade, né? Não vai contribuir com a educação. A nossa educação, que já é defasada, é complicada, é difícil. Os professores que têm salários baixos, que não são os melhores salários do mundo, que deveria ser, que o professor é que garante aí a educação de todas as pessoas, garante o seu futuro que está estudando. Para você ser alguém na vida, você passa na mão de um professor e o professor recebe muito pouco, reivindica seus direitos todos os anos, porque não é realmente gratificado da maneira correta. Mas isso aí é uma outra questão que na terça-feira a gente tem entrevista também sobre esse assunto e você acompanha aqui no Bom Dia Rio Branco. Mas hoje nós vamos falar aqui com o Danilo sobre os cortes na educação federal, né? Danilo, seja muito bem-vindo ao Bom Dia Rio Branco. Aqui você está com o espaço aberto para falar tudo sobre esse caso da UFAC, tá bom? Bom dia, Efraim. Bom dia a todos que nos assistem de casa. Para mim é uma gratidão enorme poder vir aqui, fazer parte dessa jornada de defesa da nossa universidade, da defesa das federais. Para mim é um maior orgulho poder vir aqui falar da UFAC, né? Inclusive, queria aproveitar esse momento aqui, iniciando, fazer uma homenagem aos nossos funcionários, aos nossos professores, né? Que todos os dias resistem, né? E defendem a nossa universidade com o seu ofício, com o seu trabalho. Depois, Efraim, fazer um convite a você para visitar a nossa universidade, que mesmo no tempo de pandemia continua sendo cuidada, zelada pelos nossos funcionários. Então, aqui uma homenagem a todos eles que nos assistem em casa e que continuam zelando e defendendo a nossa universidade no dia a dia. Aí, Danilo, agora fala para a gente um pouco sobre essa PEC, né, do teto de gastos, que influencia bastante no funcionamento da UFAC. Exatamente. Olha, na verdade, esses cortes orçamentários que vieram agora, eles só aceleraram o processo de desmonte da nossa universidade e das federais do Brasil. É importante dizer que não existe, Efraim, sem as federais não existe ciência no Brasil. As universidades federais são responsáveis pela produção de 95% das pesquisas em todo o nosso país. Então, sem as universidades públicas, sem as federais, não existe ciência. E esses cortes, eles vieram acelerando um processo de desmonte que já tinha sido estabelecido pela PEC do teto dos gastos, que ela faz o quê? Ela determina um limite de investimento na saúde e na educação, que é reajustado apenas pela inflação, e com isso o orçamento da universidade cada vez mais chegando a esse teto, porque a nossa universidade não para de crescer, assim como as outras universidades federais né, no resto do Brasil. Então, esse teto já vinha esmagando o orçamento da nossa universidade. Agora, nesses últimos 3 anos, a gente tem tido cortes, contingenciamentos e bloqueios que aceleram esse processo de desmonte e de paralisia das atividades das universidades federais e dos institutos federais. A verba que vinha para a UFAC, você tem aí o valor exato, que a gente conversava aqui em off, como que era a verba antes? Então, em torno de 2016, a universidade estava recebendo mais de 48 milhões de custeio, só de custeio. Sim. Vou falar aqui para você, em investimento eram mais de 22 milhões, né? Hoje, de investimento para 2021, a gente tem menos de 1 milhão. Você veja, de 22 milhões em 2016, a gente hoje tem 800 mil. Uma redução absurda. Exatamente. Chega a ser vergonhoso. Vergonhoso. E esse recurso de investimento é justamente o que é utilizado, né, para que a universidade possa continuar crescendo, investindo em projetos de pesquisa. Olha, ontem a gente teve uma reunião do Conselho Universitário, onde a nossa universidade aprovou a criação de mais um curso de pós-graduação, né? A Universidade Federal do Acre, ela, de 2016 para cá, ela cresce exponencialmente. Hoje nós atendemos em todo o estado quase 12 mil estudantes, né? Mais de 70% dos nossos alunos, eles estão em situação de vulnerabilidade social. Então, a nossa universidade, ela não só oferta ensino, pesquisa e extensão, mas como ela também ajuda no combate da vulnerabilidade. Esses estudantes, hoje nós temos mais de 2 mil estudantes recebendo auxílios e bolsas, entre auxílios e bolsas, né? Mais de 1.500, mais de 2 mil estudantes receberam auxílio e equipamento agora nesse período da pandemia, onde puderam comprar um equipamento para poder estar assistindo. Então, a universidade ela tem ofertado ensino, pesquisa e extensão, além dessa questão de assistência estudantil, que é muito importante para a nossa juventude aqui no estado. Não apenas estudantil, como social, né? Porque, vamos lá, a UFAC, além de formar grandes profissionais, também faz projetos sociais com esses novos profissionais
que agloba aí toda a população, né? São projetos sociais, inclusive a castração dos cachorros, tratamentos psicológicos que são abertos também para a UFAC. Você disse que no futuro tem um projeto também aí, né, voltado para a medicina, com atendimentos médicos, de um consultório médico na UFAC, com os próprios estudantes. Então, a UFAC ela contribui bastante com a população. Então, você vê, o problema não é de maneira nenhuma da gestão, de como está sendo gerida a UFAC, né, mas é realmente dos cortes na educação que estão sendo feitos de maneiras absurdas e sem um motivo nenhum, né, porque a educação não se deve reduzir, a educação se deve investir ainda mais. Então, quando a gente pega um gasto como esse... Não é gasto, é investimento. É investimento, com certeza, no futuro do país. Quando a gente pega uma educação que regrediu, porque em números você mostra um tanto de aprovados que a educação brasileira melhorou, mas não melhorou, não é isso. Quando você pega uma média que um estudante tem que tirar 5, uma média 5, para passar de ano, e quando chega na universidade ele chega perdido. Porque na universidade ele realmente vai ver ali que o que ele não aprendeu no ensino médio, nem no ensino fundamental, porque tinha que passar de qualquer jeito, é obrigado a passar, mas na faculdade é diferente. Você não é obrigado a passar, você tem que estudar para passar, porque senão você não passa e acabou. Então você sente a realidade. Ou seja, a gente não tem investimentos na nossa educação no nível básico e muito menos no avançado, que agora com cortes como esse, que colocam em risco a Universidade Federal do Estado do Acre. Você acha que com isso tudo acontecendo, hoje a UFAC funcionando apenas por live, são aulas online, né? Mas se hoje, na Universidade Federal do Estado do Acre, tivesse aula presencial, correria o risco de acontecer, quem sabe até um fechamento da universidade por falta dessa verba que contribui com o ensino, com o estudo e com as melhorias para todos os alunos que estudam na UFAC? Com certeza, Efraim. Na verdade, nós temos um risco real de paralisia, né? É importante, como você colocou aqui, a Universidade Federal do Acre, ela não só salas de aula, na verdade, ela representa muito mais que isso, né? Como eu já tinha comentado com você, ela é a única, primeiro é importante dizer que ela é a única pública do estado do Acre. Então, ela é a única que tem capacidade de atender a nossa população sem fazer distinção, né, econômica. Ela é a única que sobe rio para levar ensino, pesquisa e extensão, onde nenhuma outra universidade vai levar, porque não é lucro, né? Então, a universidade vai porque ela vai buscando pesquisa, vai buscando desenvolvimento científico, desenvolvimento tecnológico, social e econômico. É importante deixar claro também que a nossa universidade ela é o terceiro maior orçamento do estado do Acre. Então, você fechar a UFAC significa você impactar na economia do estado, você impactar na vulnerabilidade social do estado, né? Nós temos mais de 1.500 no nosso corpo de profissionais, entre professores e técnicos administrativos. Mas, para além disso, a gente tem os contratos de serviços, os terceirizados, né? Então, são famílias, são centenas de famílias que hoje têm o seu sustento através da UFAC e empresas, né, subcontratadas que estão ali, né, na prestação de serviço da nossa universidade. Então, é importante deixar claro que a universidade é um patrimônio da população acreana, da população brasileira, mas da população acreana, e essa bandeira deve ser de todos, e independente de partido, independente de posições políticas, a Universidade Federal ela é um patrimônio de todos aqui do estado. A educação, na verdade, a educação é um patrimônio do acreano, do brasileiro, de todos. É um patrimônio que você não deve mexer, né? A gente já tem uma educação realmente defasada, é complicado. A situação dos professores também é complicada e agora complica também a situação do seu futuro. Você que está acompanhando o Bom Dia Rio Branco, né, ainda está estudando, sonha em ingressar na universidade, que é o sonho de todo estudante é ingressar na Universidade Federal. Tem um respeito, tem um algo a mais, né? Te dá um prestígio diferenciado até no seu currículo para trabalho. Poxa, você é formado na Universidade Federal do Estado do Acre em tal profissão, em tal matéria, em tal estudo, né? Te dá um algo a mais. Então, que fica localizada na região amazônica. Na região amazônica, ou seja, você tem um prestígio. Com certeza. Agora, hoje se fala muito em ciência. Ah, ciência é isso, ciência é aquilo. O FAC promove ciência. São vários estudos voltados para a ciência tecnológica, para a ciência da natureza e por aí vai, pela diversidade, pela biodiversidade, né? E como acabar então com todos esses projetos? Você tocou num ponto importante, Efraim. A nossa universidade, ela tem projetos, né? Inclusive agora na pandemia, ela continua. É importante dizer isso, a UFAC ela não parou em momento algum, a nossa universidade parou. Ela teve um momento que suspendeu as aulas presenciais e logo depois nós retomamos de forma remota. Mas a Universidade Federal, ela não parou em momento algum, continuamos com projetos de extensão. Ainda hoje nós temos aulas remotas, mas tem projetos de extensão que continuam funcionando, né? E esses cortes
cortes, na verdade, eles ameaçam, né? Hoje a universidade ela continua funcionando porque é de forma remota. Se a gente voltar para a forma presencial, esses cortes hoje vão inviabilizar o funcionamento da nossa universidade, né? E é importante que se diga isso, porque nós continuamos produzindo ciência, nós continuamos produzindo pesquisa, né? São projetos, inclusive, que são anos de pesquisa e que correm o risco de ser paralisados agora se a gente não tiver a recomposição do orçamento da nossa universidade. Aí, Danilo, eu faço uma pergunta para você. Lógico que a gente tocou aqui, que não é uma questão partidária, de maneira nenhuma, realmente não é. Mas eu pergunto para você, aonde estão os nossos representantes políticos nesse caso? Porque a gente acompanha no dia a dia as notícias, as informações, e a gente vê que são poucos deles que realmente estão ali se manifestando a favor, né, da Universidade Federal do Acre. Eu até cito nomes aqui, um deles é o Léo de Brito, né, também já citou aí, só que mais pelos professores, mas também já citou o Edivaldo Magalhães, né, a Perpétua Almeida, que também está na frente aí, também lutando por essa situação. Mas eu pergunto para você, onde estão os outros representantes que não entram nessa situação? O governo do Estado do Acre já sentou, se reuniu com vocês para falar algo sobre isso, o que eles podem fazer? Já teve alguma reunião, algum acordo? Estão passando para vocês alguma informação de que vão melhorar, de que isso não vai acontecer? Pois é, como eu falei para você, justamente pela universidade ela ter toda esse arcabouço social, econômico e científico no nosso estado, é que ela precisa ser uma bandeira de todos os parlamentares, dos prefeitos e do nosso governador. Eu tive informes de que o governador teve um encontro com a administração da nossa universidade, ainda não tive retorno das ações positivas que saíram desse encontro, mas nós estamos entrando em contato com os parlamentares também. Nessa jornada de mobilização, a gente tem marcado agenda com parlamentares e queremos encontrar com o governador também para colocar isso de forma muito clara, né? Que a UFAC e o IFAC deve ser uma bandeira também do governador, dos prefeitos dos municípios do Acre, né, do prefeito de Rio Branco e também dos parlamentares estaduais. Sem essa união, essa unidade em torno das nossas federais, nós vamos ter o futuro e o desenvolvimento do estado do Acre muito prejudicados. Danilo, desde já te agradeço pela sua presença no Bom Dia Rio Branco e esclarecer muito sobre esse assunto. Aliás, deixo o espaço aberto, se você quiser voltar novamente, né, e tiver novas conclusões sobre o assunto, sobre o tema, que você volte no Bom Dia e esclareça a todos os estudantes, a todos os acrianos, tá bom? E eu quero que você deixe aqui o seu apelo, é claro, pela Universidade Federal do Estado do Acre, para que todos possam acompanhar. Perfeito, Efraim. Olha, eu costumo dizer que a nossa universidade, ela faz parte do DNA de toda a família acriana. Todo mundo conhece, tem um pai, um tio que estudou, que se formou na UFAC, né? Todo mundo tem um filho que está ali estudando para entrar para a UFAC. Então, a UFAC, ela faz parte da vida de todos nós. Então, o nosso apelo do Diretório Central dos Estudantes é que você pai, você tio, você primo, vizinho, você parlamentar, encampe a defesa da nossa universidade, a defesa das federais, porque isso representa a garantia de futuro para o estado do Acre. E fazer aqui um convite mais tarde, a partir das 19 horas, hoje a gente tem uma live, né, no Instagram do DCE-UFAC, a SOS Federais, onde a gente recebe a presença ilustre da nossa reitora Guida, da reitora do IFAC, a professora Rosana, e do professor doutor Thor Dantas também, conversando com a gente sobre a importância da universidade e sobre esse momento pandêmico onde a gente precisa fazer a defesa da universidade, mas se atentando também às questões sanitárias, à defesa da vida como um patrimônio maior que a gente tem. Tá aí, pessoal. Então, às 19 horas, é muito bom, viu, pessoal? Acompanha a live. Né? Qual que é o portal mesmo? É o @DCEUFAC. @DCEUFAC, viu, pessoal? Acompanha essa live. E é nesse momento que o acriano, viu, tem que realmente ir às ruas também e contribuir, porque a gente precisa de educação. Sem educação, o país se perde, o Estado se perde. Então, a educação ela é fundamental na vida de todos. Sem educação, a gente não consegue evoluir. A gente permanece ou no mesmo canto ou vai em decadência. Então, nós precisamos de educação. Cortes na educação é uma vergonha e que nenhum acriano deve aceitar, tá bom? Agora você, acriano, um beijo no coração, obrigado pela audiência, você que acompanhou o Bom Dia Rio Branco, um ótimo final de semana, que Deus abençoe as nossas famílias e abençoe os nossos estudantes e os nossos professores, que eu vou lhe falar, tá difícil, meu irmão, mas vai dar certo, tá bom? Um abraço a todos!